Olá! No nosso Drop de hoje nós temos a colaboração, a participação da escritora Bruna Bremstrup. A Bruna participa da coletânea Feliz Aniversário Clarice, organizada pelo escritor Hugo Almeida em homenagem aos 60 anos do livro Laços de Família, de Clarice Lispector, que foi comemorado no dia 10 de dezembro, juntamente com o centenário de nascimento da escritora. Feliz Aniversário Clarice, então, é essa homenagem que o escritor Hugo Almeida organizou. A Bruna é bacharel em Relações Internacionais e atualmente faz mestrado em Escrita Criativa na PUC do Rio Grande do Sul. As suas áreas de interesse são crítica pós-colonial, estudos feministas e literatura comparada e sociologia da cultura. O seu livro de preferência de Clarice Lispector é A Maçã no Escuro. Mas ela mesma vai falar muito mais sobre a sua relação com Clarice, com a obra de Clarice Lispector. Eu quero desde já deixar o meu super agradecimento à Bruna por fazer o seu relato e deixar esse registro aqui nos nossos drops de Clarice Lispector, que estavam previstos para serem concluídos ainda em dezembro e, enfim, por algumas dificuldades e por problemas de saúde eu não pude concluí-los como estava previsto em dezembro. Mas então, para concluir, para encerrar, este é o último, é o penúltimo drop, então, para concluir. Ouçamos agora o depoimento da Bruna, a quem eu quero reiterar o meu agradecimento por ouvir o seu entusiasmo, a sua paixão dessa escritora jovem que com certeza promete, vai muito longe. Muito obrigada, Bruna, por estares aqui conosco. Na vida, alguns encontros têm um início difícil de discernir. A influência da Clarice é um desses encontros em que eu não consigo delimitar um início nem um fim. Antes mesmo de começar a ler Clarice, que seria o nosso primeiro encontro formal, eu já intuía a Clarice. Eu escutava dentro de mim uma voz que eu reencontrei nas linhas da Clarice. Portanto, a primeira vez que eu encontrei a Clarice foi um reencontro. Eu devia ter uns 12 ou 13 anos e foi lá naquele lugar onde todas as coisas começam, nas estantes da biblioteca do colégio. A Mulher que Matou os Peixes. Eu gostei desse título. Eu sou pisciana. A paixão, segundo GH. Eu também gostei desse título. Eu não sabia quem era GH e fiquei curiosa. E eu também era apaixonada. Depois vieram os contos e as menções a trechos literários nas aulas de literatura com a querida professora Helena, que eu guardo no meu coração. E cada menção àquela mulher de nome estranho, Clarice Lispector, será que é brasileira? Cada menção a ela me fortalecia, me enchia de um orgulho bobo. Porque finalmente eu ouvia o nome de uma mulher. Finalmente eu pertencia àquele grupo que a professora citava como parte de um panteão maior, de um panteão de escritores. O nome da Clarice quebrava uma série de substantivos, nomes próprios masculinos, e enchia a sala de silêncio quando alguma linha dela era lida. De silêncio de perplexidade, silêncio de estranheza e de medo, silêncio de incompreensão. E da minha parte, um silêncio avassalador, de quem de repente começa a descobrir
o impacto que a literatura tem no nosso corpo e como isso é bom. Como aquela autora com nome estranho me fazia sentir viva. Como se ela estivesse contando meus segredos em voz alta e nada demais acontecesse. Ninguém morresse, eu não me sentisse humilhada. Era, na verdade, empoderante. Então, um dia, por solicitação da professora Helena, a turma leu A Hora da Estrela. Eu pensei que era um livro sobre estrelas de cinema e que ele era alegre, otimista. Eu esperava esse tom, ao menos, dele. Mas então ele contava a história de uma personagem patética, mas com um coração muito bom. E mais, ele contava o que o destino reserva para esse tipo de pessoa. E mais, hoje eu penso que cada um dos meus colegas se identificou com a Macabeia. E ao terminar o livro, testemunhou o que o destino reserva para cada um de nós. Deve ser por isso que quando a professora Helena perguntou para a turma, afinal, o que vocês acharam do livro? Ninguém soube o que dizer e um silêncio assolou a sala de aula. Para mim é indiscernível o meu primeiro encontro com a Clarice, porque eu nos considero emaranhadas. Lá atrás, bem lá atrás, uma árvore ancestral da qual nós duas somos frutos. E, portanto, eu também não posso achar que eu sou a única leitora mulher da Clarice a sentir isso. Eu acho que todas nós, em maior ou menor grau, quando lemos a Clarice, sentimos que a presença dela no panteão literário brasileiro, branco, masculino, predominantemente realista, tradicional, que a presença dela ali também é uma presença nossa. Então, é um encontro cheio de representatividade. Conhecer Clarice é politicamente importante para as mulheres, sejam elas assíduas leitoras ou não. Porque a Clarice sinaliza uma possibilidade. E mais. E agora, esse é um aspecto que pessoalmente me é muito caro, a Clarice. Ela não só está presente no panteão, mas ela zomba de muitas tradições. Ela quebra muitas tradições. Ela inova a linguagem, ela subverte as regras. Ela devassa a alma humana de uma forma que bagunça até a nossa estrutura de pensamento. Essa disruptividade da Clarice causa na gente a estranheza de estar desorientado, sem os pontos cardeais vigentes. Quando eu me encontro nas linhas da Clarice, eu sei que eu vou precisar construir uma nova orientação para mim. Confiar na minha interpretação, na minha experiência de vida, e do quanto isso vai influir na leitura que eu faço dela. Portanto, eu me sinto pessoalmente amadurecida quando eu leio a Clarice. E mais conectada comigo mesma. Porque o fato dela figurar entre as escritoras mais proeminentes da nossa literatura, isso significa que os afetos morais e as experiências oníricas das mulheres passa a contar no campo de relevância do pensamento, da produção de pensamento, de leitura. A Clarice, ela nos mostra que somos relevantes, e não só relevantes reproduzindo uma linguagem já existente, como fabricando uma linguagem que consiga traduzir a imensidão das nossas experiências. A influência da Clarice na minha escrita, portanto, é um ensejo de fabricar uma linguagem
para que eu consiga escrever a minha verdade. Nem que para isso eu precise escrever uma linguagem muito estranha, muito estrangeira. Hoje o pensamento da Clarice me remete muito ao existencialismo, a uma reflexão místico-transcendental. Mas o que mais me atrai na escrita da Clarice é ela mostrar o animal que existe dentro da gente. Mas não só mostrar, deixar ele falar. Para mim isso é zoopoética na essência. E isso é uma inovação estética porque é uma nova ética de afeto que está sendo descrita e aplicada, principalmente. Participar da antologia Feliz Aniversário, Clarice, foi uma honra gigantesca para mim, uma felicidade, um acontecimento muito marcante, muito especial, os começos de uma fortuna. Eu queria trazer a seguinte imagem para vocês. Uma jovem mestranda de literatura percorrendo o campus da PUC, deslumbrada, eufórica, sorrindo sem motivo nenhum para os olhos dos transeuntes universitários, tropeçando nos próprios passos, falando sozinha, balbuciando ideias, em transe, completamente em transe. Eu participei da antologia por indicação do queridíssimo professor e amigo Altair Martins, um escritor excelente aqui do Sul, que, enfim, mencionou meu nome ao meu mais novo amigo, Hugo Almeida, também generoso, solícito, sensível, um escritor que eu adorei ter conhecido. E eles me convidaram, então, e eu assumi desde o início, solenemente, esse compromisso de tentar fazer jus à Clarice e fazer uma releitura de um olhar dela. E a essa jovem mestranda, em transe pela universidade, a isso se deu início um processo lento de conspiração, de viagem interior, que deu origem ao conto em questão, ao conto que figura no livro, e que eu espero que vocês tenham gostado. Na minha releitura de Começos de uma Fortuna, eu quis enfatizar a potência de uma personagem que no conto original é muito silenciada, subestimada, é agredida. Essa personagem, no fundo, é a origem de toda a sorte dos personagens, tanto do Arthur quanto do marido. Ela tá nutrindo os dois, enquanto eles têm uma conversa importante, uma conversa de homens. Ela é a origem dessa força, dessa fortuna, ela é a mãe. No meu conto, o patriarca está ausente, resolvendo questões de mundo. E quem é chamada ao colégio para administrar a violência súbita do filho é a protagonista, é a mulher. No entanto, esse acontecimento, que à primeira instância é tão alheio à personagem, porque vem do filho dela, vem de outra pessoa, vai se revelando um acontecimento de extrema importância para ela. Ela assume como sua a violência do filho, ela entende o filho como um produto da raiva dela e que, portanto, estaria expressando uma raiva que ela que gerou. Ela fica feliz, absorta com a notícia. Toma para si a violência do filho, reivindicando para si a raiva dele. Esse é um conto que versa também sobre a alienação feminina, mas sob uma perspectiva de força, de potência. A raiva da mãe do Arthur é uma raiva que o menino nunca vai conseguir supor, muito menos o marido, porque é a raiva de um sucumbir esposa, de um persistir mulher. É a raiva de alguém que nunca pôde se dar ao luxo de ter raiva, de expressar ela. Então reprime e silencia. E é afogado por essa raiva. Alienados os filhos, alienados os maridos, alienados aqueles homens que nunca entrevêm. A força e a raiva de uma mulher. Antes de terminar o meu depoimento, eu queria enfatizar o significado da Clarice para mim. Eu lembro
então, dos versos do Drummond, em Versos da Boca da Noite, que ele diz assim: toda essa mão para fazer um gesto, que de tão frágil nunca se modela, e fica inerte, zona de desejo, selada por arbustos agressivos. Para mim, a Clarice remete a essa força densa, essa zona de desejo, de pulsão, de linguagem, de criação, de genialidade, que é coberta por arbustos agressivos. Arbustos que são as defesas possíveis com o que se tem, no tempo que se tem. As defesas que também são a nossa forma de dignidade. Para mim, a Clarice é uma nova ética do afeto. O que ela causa nos leitores, o que os personagens dela sentem, me remete ao que o Derrida falou sobre uma nova ética de olhar, que é um olhar que não só vê algo, mas ele se vê visto de volta por esse algo. E mais até, é um olhar que se vê vendo. E ele vê os olhos que o veem. Isso faz toda a diferença. Para mim, a Clarice nos permite entender sentindo, que é talvez a única forma de entendimento possível ao ser humano. E é com a Clarice Lispector, que eu sinto que é possível me enxergar.